Bom dia, graça e paz a todos, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vou precisar de alguns amigos aqui para me ajudar a distribuir essas aulas de hoje. Chris e o Douglas. Então tá, valeu Douglas. Muito obrigado. Irmãos, eu creio que tem folha para todo mundo, espero eu. Logo hoje eu imprimi um pouquinho menos. Se tiver menos, aí os casais peguem uma só. Pode ser? Quem tiver um casal aí, pega uma só, para ficar mais fácil. Muito bem. Enquanto você vai recebendo, eu quero te dar algumas orientações aqui de como a gente vai fazer hoje. Como será a nossa aula, o nosso curso. Para quem está chegando hoje, essa é a última aula. Para quem está desde o início, essa é a última aula também, né? A 15ª. E hoje nós estamos encerrando esse curso de Teologia Bíblica, que nós começamos há basicamente 15 domingos atrás, pouco mais na verdade, e hoje nós vamos encerrar. E hoje eu quero fazer um esquema um pouquinho diferente com você, porque a minha ideia hoje é que nós façamos uma espécie de uma revisão de todo o nosso conteúdo. A gente vai fazer um panorama assim de tudo. Sobrou só um? The last one. O último dos moicanos aqui, ó. Se alguém precisar, tá aqui, tá bom, gente? E eu vou fazer então uma espécie de um resumo com vocês de tudo que a gente viu aqui. Mas eu queria também, vamos ver se vocês acham legal a ideia, da gente tentar reservar alguns minutos para responder algumas perguntas de vocês, que talvez tenha ficado aí durante o curso. Pode ser? Tem pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta, sim, lá no coração, algo que você pensou já em perguntar? Se não, comece a pensar aí na sua pergunta para a gente poder falar sobre ela aqui já já. Combinado? Então vamos orar? E aí nós vamos caminhar aqui na nossa mega aula, super, ultra revisão, vendo que a gente custou a ver em 14 dias em um dia. Olha só que milagre que nós vamos fazer hoje. Vamos orar então, pedir ao Senhor a graça dele. Deus, muito obrigado nessa manhã, pela tua graça que se renova sobre nós a cada dia. Louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa aula, o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos em ti nesse dia. Pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e clarear para nós também essa aula, esse conteúdo nessa manhã, de um modo muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, começando do início aí, o reino de Deus no princípio. Eu vou fazer um panorama para tentar te reconectar nessa história toda e a gente fechar e terminar esse curso nos lembrando de algumas ideias principais e blocos. A primeira coisa que eu queria falar para você é que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa sempre se lembrar que nós estudamos a Bíblia entendendo que existe uma conexão entre os 66 livros da Bíblia. Uma das maiores dificuldades que a gente tem para ler a Bíblia e compreender a Bíblia, porque normalmente a gente lê a Bíblia através de amostras selecionadas por nós. Se eu fizesse uma enquete aqui sobre como funciona o seu devocional, eu arriscaria dizer que a maior parte das pessoas fazem o seu momento devocional a partir de textos aleatórios que escolhem. A gente normalmente abre a Bíblia, pega um texto, lê aquele texto, tenta tirar alguma aplicação para nós e pronto, amanhã eu vou ler outro texto. Isso está errado? Olha, não vou dizer que está errado. Você pode ser muito abençoado com isso e certamente você tem testemunhos para me contar de como Deus te abençoou através desse jeito de fazer as coisas. Mas, por outro lado, você vai concordar comigo que dificilmente você consegue ter uma conexão da história bíblica toda. Então, esse é um grande problema. Brunão, diminui um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Provavelmente você não consegue fazer uma conexão da Bíblia toda. Quem já tentou ler um texto bíblico, por exemplo, falou assim, meu Deus, eu não estou entendendo bolhufas do que está acontecendo aqui. Já teve essa experiência?
E isso acontece na maior parte das vezes não porque nós lemos a Bíblia de maneira errada, mas é porque nós lemos a Bíblia sem estudar a Bíblia. E Bíblia precisa ser estudada, não só lida. Dá para ler assim, sem muita preocupação, um jornal, uma notícia que saiu, mas não dá para ler assim, muito desavisadamente, o texto da Bíblia. Eu preciso realmente estudar. Eu preciso realmente dedicar mais tempo. Então, todo esse curso, que a gente chamou de um curso de teologia bíblica, essa é a matéria que existe aí no mundo teológico, né, chamada teologia bíblica, é uma maneira de nós estudarmos a Bíblia, exatamente buscando essa conexão. Pegar o tema, nós falamos sobre o tema do reino de Deus e da aliança, e olhar esse tema desde Gênesis até Apocalipse. Como nós fizemos basicamente uma teologia bíblica do Antigo Testamento, a gente fez de Gênesis até Malaquias. A gente não entrou no Novo Testamento ainda, cenas do próximo capítulo, teremos a Teologia Bíblica 2 em breve, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Aí nós vamos fazer só de Mateus a Apocalipse, combinado? Mas qual é a ideia disso tudo? A gente perceber como a Bíblia está conectada. A Bíblia não é composta de 66 livros aleatórios, que foram jogados lá de qualquer maneira, cujas histórias não se conectam. Não, a Bíblia é um livro que tem todo ele um significado, uma ideia principal, e aponta para uma ideia principal. A gente sabe que essa ideia principal é o reino de Deus que vai se revelando na história, nas alianças de Deus, apontando para o Redentor, Jesus. Então esse é um ponto muito importante para a gente poder tirar, extrair, aprender o máximo que a palavra de Deus tem para nos dar, através da iluminação do Espírito e da compreensão da teologia como um todo. Então vamos passar por isso aqui bem panoramicamente, porque a gente já viu tudo, então vou ser bem rápido. A gente viu desde lá do início, acompanhe comigo aí na sua aula, que a criação foi descrita por Deus na Bíblia, quando a gente abre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, como um lar maravilhoso para a humanidade, em que Deus governa por meio da sua palavra e sustenta tudo. Gênesis significa princípio. O livro de Gênesis é o livro do princípio, de como Deus fez todas as coisas, e Ele fez esse lugar maravilhoso para os homens habitarem. Ele desenvolveu e trouxe à existência toda a criação, tudo quanto existe, e Deus disse que aquilo era bom. Deus estabeleceu o seu governo sobre a criação através da sua palavra. Deus deu ordem ao homem, deu ordem à mulher e governou sobre todas as coisas. Interessante, vai acompanhando comigo, que a criação nesse sentido, então, é a demonstração da soberania de Deus sobre todas as coisas. Se eu crio, eu sou o dono. Se eu crio, eu tenho autoridade sobre isso, não é? Não é essa a lógica? Se eu crio, eu tenho soberania. É interessante porque Deus não teve início. Deus não teve uma gênese. Não existe uma gênese de Deus, mas existe uma gênese de tudo aquilo que Deus fez. Porque o universo foi criado através da palavra de Deus. É interessante isso? Pode parecer um detalhe, mas não é. Quando você abre a sua Bíblia, se você abrir sua Bíblia agora, você vai perceber que o primeiro versículo da sua Bíblia pressupõe que Deus existe. Que existe desde toda a eternidade. Que não foi criado por ninguém e, portanto, Ele é o fundamento de todas as coisas. Qual que é o primeiro versículo que está na sua Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro verso. Fala alguma coisa sobre como Deus nasceu? Sobre como Deus foi criado? Como uma força cósmica inventou Deus? Não. Simplesmente Deus é. E Ele é aquele que cria e que chama todas as coisas à existência. Interessante, então, porque a gente vê que Deus cria tudo através da sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja isso e acontece. Haja aquilo outro e acontece. A palavra de Deus é totalmente poderosa, porque aquilo que Deus fala tem poder criativo, tem poder transformador. É por isso que uma simples palavra de Deus pode chamar tudo à existência. Tudo à existência. Até o que não existe, até o que a gente não consegue nem imaginar. Deus simplesmente diz, faça, e acontece. Haja, e surge. Esse é o poder da palavra de Deus. O governo de Deus, por sua palavra, nos mostra, então, que Deus é, e a sua criação não é a mesma coisa que Deus. Deus é um ser todo-poderoso e a sua criação é a obra das suas mãos. Mas a criação não é um pedacinho de Deus. Eu e você não somos pedacinhos de Deus. Nós não somos semidivinos.
Nós não somos átomozinhos que Deus foi arrancando dele. Não, Deus criou pela sua palavra. Isso é importante, fundamental. Porque a gente precisa se relacionar com a criação sabendo que ela tem um autor, mas também sabendo que ela é diferente do seu Deus. Uma religião panteísta, por exemplo, é uma religião que vai imaginar que tudo é Deus e que Deus é tudo. E uma religião panteísta vai ter desdobramentos muito perigosos, por exemplo, sobre a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Por exemplo, você pode ter, e hoje a gente tem vários movimentos assim, progressistas que vão pensar, por exemplo, numa espécie de uma ética ecológica que beira panteísmo. Qual que é a ideia? Você não pode fazer nada com o universo porque tudo é Deus. Tudo é divino. Então qualquer coisa é divina. Isso não pode ser assim. Divino é só o Senhor, Criador de todas as coisas. Isso também nos ajuda a perceber o quanto que a idolatria é um contraste com a verdade de Deus. Porque eu não posso, por exemplo, adorar um bezerro. Eu não posso adorar um boi. Eu não posso adorar um animal, porque isso é criação. E Deus é completamente diferente disso. A vaca não é Deus. O bezerro não é Deus. Mas historicamente os homens sempre adoraram a criatura no lugar do Criador. Paulo fala isso no início da sua carta aos Romanos. Deus coloca nesse jardim Adão e Eva, continua acompanhando lá comigo. E eles deveriam governar sobre a criação como vice-reis, vice-regentes. Olha que interessante. Deus põe o homem e a mulher no mundo para que eles pudessem governar o mundo. Mas que governar de qual maneira? De maneira a representar Deus no mundo. É por isso que Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Para que nós, diante da criação que não pertence a nós, mas pertence a Ele, pudéssemos governar em nome dEle, segundo o padrão dEle. Essa era a ideia. Eu te ponho lá para você me representar. Você vai chefiar, mas em meu nome. E eu vou imprimir a minha imagem em você, a minha semelhança em você, e você vai exercer esse governo. O que Adão e Eva fazem? Tudo errado. O pecado estraga tudo e a gente já passou por esses detalhes da história. O que acontece a partir daí é que o pecado humano traz relações desarmônicas para a vida humana. Gênesis 3, 16 a 19 fala sobre as maldições, não é? Agora a mulher vai dar à luz com dores. Agora a relação do homem com a terra será difícil. Agora a relação entre homem e mulher no casamento será às vezes conflitante. Por quê? Porque uma vez que o pecado entra no mundo, o pecado também provoca relações desarmônicas. Só existe desarmonia no mundo porque existe pecado no mundo. O mundo só é desarmônico porque o nosso coração perdeu a harmonia dele. Quando você vai, por exemplo, ver uma família que está o pau quebrando lá na família. As coisas estão indo de mal a pior. No casamento, relação com filhos. Quando você examina isso, qual que é a raiz do problema? Não é a toalha molhada em cima da cama, gente. A raiz do problema é o coração. É lá que mora o negócio. É ali que começa a desarmonia, porque é ali que começa o pecado. É lógico que se materializa numa toalha molhada, se materializa numa relação com sogro e sogra que não está legal, se materializa numa relação com filho conturbada, se relaciona com parentes e não está muito bacana esse negócio. Mas no fundo, a gente sabe que o problema do coração humano é um problema do pecado, que gera desarmonia. Interessante, a gente viu que agora conflito, dor, sofrimento, tudo isso tornou a relação dos homens com o mundo de Deus um tanto conflitante. Porque aquele reino maravilhoso que Deus havia estabelecido no Jardim do Éden, um mundo perfeito, onde Deus se comunica com suas criaturas, onde Deus tem relação com Adão e Eva, em que Deus os colocou para governar, agora existe um reino parasita nessa história. Existe algo que está drenando a paz, a alegria. Existe um reino que manifesta o seu poder por toda a terra através da maldade. Satanás vai dominando corações. Lembra, a gente trabalhou bastante isso na história de Gênesis. O mundo se torna cada vez mais mal. A história do dilúvio só acontece porque a maldade dos homens havia atingido um grau elevadíssimo. E Deus disse: eu vou trazer juízo sobre a terra. Eu vou trazer juízo sobre os homens. Tamanha a maldade do seu coração. Porque esse reino parasitário, esse reino de pecado foi inundando. Mas as coisas estavam totalmente perdidas? Não.
Porque Deus escolheu uma linhagem santa, uma linhagem determinada para separar esse povo, para através desse povo o seu reino poder se manifestar sobre a terra. Lembra da lista? Adão, depois de Adão, Caim tira a vida de Abel, então Deus chama Sete. De Sete, Enos. De Enos, Enoque. De Enoque, Noé. Essa é a linhagem. Interessante porque a gente percebe como Deus vai estabelecendo essa linhagem, vai separando esse povo, até que depois, mais tarde, a gente vai ter a história de Abraão, de Isaac, Jacó, o povo de Deus, Israel, até chegar em Jesus. Essa é a linhagem que Deus está separando. Bom, depois que a gente passa durante todo esse período da criação, da queda, a gente vai para o período dos patriarcas. Se você se lembrar, isso está narrado na sua Bíblia, basicamente de Gênesis 12 em diante, até o final de Gênesis 12. A história dos patriarcas, por que esse nome, né, patriarcas? Essa história é porque esse é um período em que Deus passa a se relacionar especificamente com uma família. Deus chama Abraão no meio da sua parentela, no meio dos seus parentes, e Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. E a partir desse momento, a relação de Deus se torna uma relação com uma família específica, com Abraão. A partir de Abraão, Deus vai se relacionar depois com Isaac e depois com Jacó, que vai mudar o seu nome para Israel, e os seus 12 filhos. Só depois, esses filhos vão crescer tanto, multiplicar-se tanto, que a relação de Deus passa a ser agora com um povo. Mas aqui, a gente tem os nossos pais, os patriarcas. Abraão, pai da fé. Interessante que algumas coisas precisam ficar muito claras para a gente entender a Bíblia toda nessa história de Gênesis 12 em diante. Por quê? Porque a promessa da aliança que Deus faz a Abraão dá o contorno da história toda. Não tem como a gente entender o Antigo Testamento, e talvez não teria nem como a gente entender o Novo Testamento se a gente não entender a aliança e as promessas que Deus fez para Abraão. Olha só o resuminho delas, está aí no seu material para você acompanhar. 4 pontos são fundamentais para a gente entender a aliança que Deus faz com Abraão. O primeiro, Deus promete para Abraão o quê? Uma descendência numerosa. Você vai ter uma descendência enorme. Você vai ter muitos filhos. E todo aquele conflito, porque Sara não tem filhos, 2 já estão bem idosos. Como é que esse negócio vai acontecer, Deus? E Deus está dizendo, vai ser assim. Confie em mim. Essa é a minha aliança, essa é a minha promessa. Segunda coisa que faz parte da aliança de Deus com Abraão, de que eles vão possuir uma terra. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar esse lugar. Terceiro, de que Deus seria o Deus deles. Eu vou ser o seu Deus, o Deus da sua descendência, e vocês serão o meu povo. E quarto elemento dessa promessa, ou dessa aliança, que por meio deles, todos os povos da terra seriam abençoados. Todas as famílias da terra seriam abençoadas, no final das contas, através da promessa que Deus havia dado para a família de Abraão. Opa, você imagina Abraão recebendo esse pacote de aliança / promessa. É muita coisa, não é? Peraí, Deus, eu sou já um vovozinho. A minha senhora é uma vovozinha. Nós não temos filho. Como é que é esse negócio de descendência? Já não estou entendendo muito bem. Segundo, que terra é essa que o Senhor vai nos dar? O Senhor vai mostrar ainda, não mostrou. Terceiro, o Senhor será o nosso Deus. Ok, tudo bem. Quarto, todas as famílias da terra serão abençoadas a partir da minha descendência. Uau, isso é uma big promessa. E é mesmo. E é por isso que ela não é cumprida apenas enquanto Abraão vivia. Essa promessa, ela se estica durante toda a Bíblia. E ela vai ter o seu pleno cumprimento só naquele descendente maravilhoso e único que Abraão teve. Que chama? Jesus. Porque essa promessa só vai ter a sua plenitude em Jesus. Mas ela começa lá em Abraão. Interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento, então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, normalmente, quando você pensa em Antigo Testamento, sabe o que as pessoas normalmente pensam? Vê se eu vou acertar. A pessoa pensa em Antigo Testamento, a pessoa pensa em leis. Sim ou não? Não tem um negócio meio assim? Antigo Testamento, lei. 10 mandamentos. Um Deus assim, bem Antigo Testamento. Lei. Mas essa é uma leitura ruim. É uma leitura ruim isso aí.
Porque o Antigo Testamento não é apenas sobre lei. Pelo contrário, o que a gente encontra no Antigo Testamento, e eu falei sobre 3 palavras muito especiais com vocês. A gente encontra o tempo inteiro no Antigo Testamento, além da lei, é graça, eleição e fé. Graça, porque o tempo inteiro a gente só encontra gente fazendo coisa errada no Antigo Testamento. Sim ou não? Todos os homens e mulheres de Deus chamados por Deus no Antigo Testamento, você vê a história deles, aí vai indo legal, de repente, meu filho, por que tu fez isso? Sempre tem uma pisada na bola. E sempre tem a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Segunda coisa que a gente sempre vê no Antigo Testamento, um Deus que elege, escolhe um povo para si. Deus escolheu Abel, rejeitou a oferta de Caim. Deus escolheu Sete, escolheu Enos, escolheu Enoque, escolheu Noé, escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó e não Esaú. Olha que intrigante. Esaú era o primogênito, mas escolheu Jacó. E ele vai escolhendo pessoas. Ele escolhe Moisés e não Arão e Miriam. Moisés. Para substituir Moisés, não pega Arão nem Miriam, pega Josué. Depois os juízes. Depois os reis. Depois Jesus. Deus escolhe. E terceiro elemento que a gente vê presente no Antigo Testamento é o elemento fé. Porque caminhar com Deus exige sempre fé. Todos os servos e servas de Deus na história bíblica são pessoas que, para caminhar com Deus e receber a vocação de Deus e obedecer a Deus, precisaram viver por fé. Caminhar por fé e não por vista. O livro de Hebreus tem um capítulo especial para nos contar essa história. Hebreus, capítulo de número 11. A gente chama de a galeria dos heróis da fé. Que fala exatamente sobre aqueles homens e mulheres do passado que viveram toda a sua vida em obediência a Deus, mas não porque sabiam de tudo que ia acontecer, mas porque creram. Porque creram. Notinha de rodapé para nós, interessante. Caminhar com Deus continua até hoje, sempre exigindo de nós fé. O justo, diz Abacuque, viverá pela fé. Não tem como caminhar sem fé. A fé, como diz Hebreus, capítulo de número 11, é a certeza das coisas que eu não vejo. É a convicção de coisas que eu não consigo dominar, que eu não sei, que eu não tenho, não está aqui na minha mão, mas eu tenho fé. Eu tenho controle. Só um detalhe, eu gosto sempre de falar isso. Fé não é andar no escuro. A gente tem essa frase, não tem? Ai, fé é assim, você ir no escuro. Não, isso é doideira. Isso é doideira. Fé é você chegar na beira de um precipício e dizer, eu tenho fé, I believe. E pular, I believe I can fly. I can fly nada. Vai no fly para você ver. Vai esborrachar. Fé não é sair pulando aí em qualquer lugar. Eu gosto de dizer que fé é você caminhar, ainda que no vale da sombra da morte, mas certo de que Deus está com você. É bem diferente. Uma coisa é eu falar assim, rapaz, olha ali, tem um breu, um vale da sombra da morte. Vou sozinho porque eu tenho fé. Necas. Você olha para o vale e fala, rapaz, vale perigoso. Senhor, o senhor vai comigo? Estou com você. Então vamos embora. Aí eu tenho fé, não em mim, eu tenho fé em Deus. O objeto da minha fé é Ele. Porque se depender de mim no vale, estou lascado. Não vai dar certo. Ok? Isso é importante. Senão a gente fica meio dando uma de Indiana Jones, chegando na beira do precipício e achar que vai dar tudo certo. Não, sem Deus não dá não. Tem um monte de gente fazendo fezinha na lotérica. Fazer fezinha não é ter fé em Deus não. Diferente. As peregrinações de Abraão e os seus descendentes, então, eram um prenúncio para nós de uma realidade futura do povo santo de Deus vivendo o reino de Deus. Olha só que interessante, quando você lê a história de Abraão, a história de Abraão já era um prenúncio, já era uma ideia antecipada da história do povo de Deus também vivendo no deserto. Porque assim como Abraão também teve que peregrinar para ir para a terra prometida, depois Israel, que saiu do Egito no Êxodo, também teve que peregrinar para a terra prometida. E hoje, eu e você também precisamos peregrinar nesse mundo até que nós cheguemos à terra prometida, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, porque a nossa pátria não é neste mundo.
Então a promessa de Deus e as peregrinações de Abraão, elas estabelecem o padrão da própria vida cristã. A vida cristã, por definição, é uma vida de peregrinos. Nós somos peregrinos nesse mundo. O Novo Testamento vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Porque a nossa pátria não está aqui. Nós somos sempre estrangeiros. Sempre estrangeiros. Nós podemos até amar a nossa pátria, gostar do Brasil e lutar por ela em vários aspectos políticos, mas sempre a gente precisa fazer isso com uma tensão. Qual que é a tensão? De nos lembrarmos que, no final das contas, a nossa pátria é uma pátria celestial. Nós estamos caminhando para a Terra Prometida. Nós estamos caminhando para uma nova Jerusalém, para o novo céu e uma nova terra. E por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. A história de Abraão precisa definir a nossa. As peregrinações de Abraão, do povo de Deus no deserto, do próprio Senhor Jesus sendo tirado do Egito, sendo tirado do deserto para poder voltar para a terra, é também o nosso modelo de vida, como peregrinos e forasteiros. Interessante porque toda a história do Êxodo vai mostrar como é que Deus vai redimir o seu povo. O Êxodo é um padrão para nós até hoje, porque nós também estamos num ambiente de viver fora da nossa pátria. E o Senhor Jesus vai resolver isso. Ele também vai nos libertar. Ele também vai nos levar para esse lugar de paz. Bom, deixa eu comentar então algumas coisas com você agora sobre o Êxodo, o deserto, a Canaã e a monarquia. Super rápido, só para a gente ir conectando. Depois que a história passa, Abraão, Isaac, Jacó, o povo cresce. Você se lembra que agora os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, estão todos vivendo ali no Egito. Eles se multiplicaram e eles estão debaixo de um rei mau. Lembra, eles só saem da terra porque a fome domina toda a região. José já estava lá no Egito, lembra da história? Porque ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. E Deus acaba usando essa história, muito triste, de irmãos fazerem uma maldade terrível com um dos seus irmãos, com José. Deus transforma o mal que eles intentaram em bem. E Deus usa a vida de José para poder salvar os seus próprios irmãos e o seu pai. Só que agora os anos se passaram. Está todo mundo vivendo no Egito, eles se multiplicaram, cresceram, se tornaram um povo. Agora não são apenas 12 e as esposas e alguns filhos. Agora são centenas de milhares. É muita gente. E agora o faraó é outro. E o faraó que tem lá, ou que está lá, é um rei mau. Que considerava uma ameaça aquele monte de judeu, aquele monte de israelita crescendo e se multiplicando. E agora ele tenta fazer de tudo para escravizá-los e impedir o seu crescimento. Você se lembra da história? No início de Êxodo, mostra como ele foi mau, não é? Ele tenta primeiro eliminar todas as crianças, dizendo para as parteiras, olha, se nascer menino, mata. Deixa viver só as meninas. As parteiras não obedecem, porque elas têm temor de Deus. E continua nascendo menino. Uma meninada nascendo, uma maravilha. E aí, de repente, ele fala assim, então vamos fazer outro mecanismo. Já que as parteiras não estão obedecendo, se nascer menino, joga no rio. Mas também não adianta. Também não adianta, porque quando joga o menino Moisés no rio, o menino é pego pela filha do faraó. E a filha do faraó, como não quer ter trabalho de cuidar do menino, fala, chama alguém para cuidar. E chama quem? A mãe do menino. Mas é extraordinário como Deus governa todas as coisas, a sua providência. Não adianta. Quanto mais faraó tenta destruir o povo de Deus, mais Deus manifesta sua graça e sua misericórdia sobre o seu povo. Mas quando a gente olha por toda essa história do Êxodo, no primeiro olhar, assim, quando você está lendo o livro de Êxodo, dá a sensação de que, meu Deus, vai acabar tudo aqui. O povo não vai aguentar. Parecia que as promessas de Deus não seriam mantidas, elas não seriam cumpridas plenamente. E é muito interessante e curioso como graça e fé, eu já te falei sobre isso, são temas tão presentes na história do Êxodo. Porque a história do Êxodo é uma história sobre graça e sobre fé. Porque, de fato, como o povo eleito de Deus, Israel é chamado para confiar na libertação que o Senhor vai prover e, inclusive, cantar a respeito da sua fidelidade. Pensa comigo, gente. Você está lá no Egito e você tem uma promessa de que Deus vai te libertar. Mas essa promessa parece impossível, porque o Egito é um dos maiores reinos do mundo. Eles têm todo o poder, eles têm poder de matar. Como é que eu vou sair daqui? Como é que Deus vai nos libertar disso? Praga após praga, Moisés, como instrumento de Deus, começa a mostrar para o faraó e para o próprio povo do Senhor de que os poderes de faraó, perto dos poderes de Deus, não significam nada. Não significam nada.
Então, no último momento, antes da saída do povo, antes do êxodo definitivo, Deus vai punir o Egito da maneira mais dolorosa. Deus vai tirar os seus primogênitos. Foi muito doloroso isso. Mas olha que curioso. A ordem que Deus dá para Moisés é de que naquele dia, naquela noite, todas as casas seriam visitadas pelo anjo da morte. Todas, inclusive do povo de Deus. No outro dia de manhã, haveria uma criatura, um ser vivo, morto em todas as casas no Egito. Qual que era a única maneira disso não acontecer num lar? Que se imolasse um cordeiro, pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos umbrais da porta, e aí então o anjo da morte não passaria lá. Por que isso é importante? Para lembrar o próprio povo de Israel de que Deus não estava salvando Israel porque Israel fosse perfeito. Deus não estava salvando Israel porque Israel era uma nação maravilhosa. Deus não estava salvando aquele povo porque eles eram espetaculares. Deus estava salvando Israel porque Israel tinha sido escolhido pela graça de Deus para manifestar a sua bondade e a sua glória. Você imagina todo mundo indo embora no êxodo e se lembrando: nosso primogênito só está aqui com a gente porque alguém morreu no lugar dele. Você percebe como isso é tão importante para a gente conectar com a Bíblia toda? Porque muitos anos mais tarde, João Batista ia ver Jesus chegando no Jordão e olhar para Jesus, apontar o dedo e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa de Jesus que eu e você também não estamos mortos. É porque o sangue dele não foi passado no umbral da nossa casa, mas foi passado sobre nós. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Senão a ira de Deus, justa ira, estaria também sobre nós por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. No deserto, uma nova geração foi preparada para entrar na terra prometida, porque aquela primeira geração não confiou no Senhor. Pecou, desconfiou. Quando mandaram espias, voltaram dizendo: meu Deus, não vamos entrar nessa terra, eles são muito poderosos, Deus não vai nos dar vitória. Por conta disso, Deus deixa toda aquela geração morrer no deserto, mas Deus levanta uma nova geração. Perfeita? Não. Mas, pelo menos, confiante de entrar naquela terra, na terra prometida. Quando o povo entra na Canaã Celestial, e eles vão entrar na Canaã Celestial, a descrição sobre Canaã é maravilhosa. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra que lembra o jardim do Éden. Um povo chamado por Deus para viver em santidade diante de Deus, no lugar que Deus escolheu. Agora vocês vão entrar numa terra, a terra prometida. Qual que é a palavra de Deus para Israel, para entrar na terra? Vocês têm que ser fortes e poderosos para poder lutar? Não. Deus diz: tenham coragem, confiem em mim, me obedeçam. Israel não sequer precisaria ter o trabalho de vencer ninguém se simplesmente confiasse no Senhor. Mas, de novo, a história se repete, porque a rebeldia ronda o coração dos homens. Na terra prometida, você se lembra, primeiro o povo foi conduzido por juízes. A gente tem um livro inteiro para contar essa história para nós, o livro de Juízes. E depois por reis, Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, infelizmente, as coisas vão de mal a pior. Porque o filho de Salomão se torna um rei muito duro, muito opressor, e por causa da dureza do seu coração e o pecado que já havia se alastrado, o reino do povo do Senhor se divide em dois: o norte e o sul. E agora, Israel, que deveria ser a expressão do reino de Deus na terra, já não é mais. Não em toda a sua plenitude. As promessas continuam, porque Deus não vai abandonar a sua promessa. Deus vai manifestar o seu reino sobre toda a terra. Os profetas começam a falar sobre isso intensamente, a condenar o pecado dos reis. Você tem 4 livros na Bíblia que te contam essa história, não é? 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Sobre como reis maus foram governando o norte e o sul, e como profetas foram lá e apertaram o dedo na ferida e disseram para eles: vocês estão pecando, vocês estão longe de Deus, vocês estão fazendo aquilo que não deviam fazer. Em alguns momentos Deus levantou alguns reis bons, mas as reformas que eles fizeram não foram suficientes por causa da dureza do coração do povo do Senhor. O que acontece nessa história toda? Degeneração do modelo do reino. Olha comigo lá na sua aula.
O modelo do reino de Deus já estava tão completo, tão estabelecido, mas a desobediência de Israel agora levou ao declínio do reino. Porque os efeitos da queda estavam todos lá em curso. Os efeitos da queda lá atrás estavam agindo no coração dos homens, como continuam agindo hoje. Tanto Israel no norte, quanto Judá no sul, são levados para o cativeiro. Israel vai para o cativeiro de uma nação chamada Assíria. Judá vai para o cativeiro de uma nação chamada Babilônia. Agora, de novo, o povo de Deus está fora da terra de Deus, sendo governado por um rei que não foi colocado por Deus e não representa Deus. O povo está sofrendo, está vivendo em cativeiro, mas a esperança não acabou. Deus levanta profetas no período exílico também. No período do exílio, Deus levanta homens de Deus para profetizar. Lembra de Ageu? Lembra de Zacarias? São profetas desse período. E é interessante, porque a realidade desse reino entrando em declínio vai mostrar para nós que a plenitude do reino de Deus ainda não tinha chegado, então. Não tinha chegado na sua plenitude. Porque existia uma realidade por vir, algo que ainda ia acontecer. Interessante, porque as profecias falavam sobre um novo Éden, sobre uma terra de plena fertilidade e vida. Lembra de Isaías 65? Que vai narrando essa nova terra como um lugar de paz, um lugar de plenitude. Mas o povo está olhando para o que está acontecendo e pensando, ué, mas não chegou ainda. Porque nós não estamos vivendo essa plenitude. É porque essa era uma realidade futura. Uma realidade que envolvia não só o povo de Deus, mas toda a criação de Deus. Quando a gente chega no período de Esdras e Neemias, a gente começa a ver o povo de Deus saindo do exílio e voltando para Jerusalém. Primeiro eles reconstroem os muros da cidade e depois eles reconstroem o templo. Mas quando termina o templo e termina os muros, todo mundo está achando, uau, conseguimos construir. Mas aí chega um profeta como Ageu e fala, ih, rapaz, quem viu o primeiro templo em toda a sua glória, sabe que esse segundo templo aí, assim, tá bom. Mas não tá assim, bom, não tá não. Mas existia uma promessa. A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Mas que dia que vai chegar? Que dia que a gente vai ver isso? Os profetas falaram dessa glória por vir, Ageu, Zacarias. E então a gente chega nas páginas do Novo Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que toda essa expectativa que foi construída no Antigo se conecta de maneira perfeita. A gente viu que toda a história do reino de Deus pontuava para nós 3 aspectos que eu acho que quem já assistiu o curso todo já decorou. Porque o reino de Deus ele é constituído por um rei, pelo povo do rei e por esse lugar de encontro com o rei, não é? Ou a terra do rei. Então eu preciso ter um rei, eu preciso ter um povo governado por esse rei e eu preciso ter esse lugar em que o rei se encontra com o seu povo e manifesta seu poder. Ao longo da história isso estava claro, não era? Começou lá no Jardim do Éden. Deus governando, Adão e Eva, seu povo, o Jardim do Éden como esse santuário de encontro entre Deus e o seu povo. Extraordinário. Vou te dar a palavra já, uma hora. Passa um pouquinho na história, como é que as coisas evoluem? Agora a gente tem Deus governando sobre Israel na Canaã prometida. Agora a gente tem um templo em Israel. E eu tenho Deus, o povo de Israel e o templo como esse lugar central de encontro com Deus. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus culmina nele mesmo essas 3 realidades. Primeiro, ele culmina a realidade de ser ele o próprio Deus que governa o seu povo. Porque Jesus é a revelação mais plena de quem Deus é. Nele existe e subsiste toda a plenitude de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus é o Deus que governa sobre o seu povo. E aí você pensa, mas Jesus é apenas isso? Não. Porque Jesus também é o Israel perfeito. Ele é o Israel eleito por Deus. Quando Jesus é recebido no Rio Jordão por João Batista, Jesus ouve uma voz que vem do céu, é a voz do próprio Pai, dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é o perfeito Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que não erra. Israel é filho de Deus? Claro que é. Nós somos filhos de Deus? Claro que somos.
Mas o Filho perfeito de Deus é Jesus. Jesus é, por exemplo, o perfeito rei. Jesus é o perfeito profeta. Jesus é o perfeito sumo sacerdote. Todos esses ofícios que representavam o povo de Deus no Antigo Testamento. Rei, sacerdotes, profetas. Jesus é em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. Curioso, porque agora o Novo Testamento vai dizer que nós somos feitos filhos de Deus por causa de quem? Por causa de Jesus. É por meio do Filho unigênito do Pai é que nós somos filhos também. A herança que nós vamos ter na glória pertence a quem? A nós originalmente ou a Jesus? A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. A herança é dele. Mas como eu fui feito filho por causa dele, eu participo dessa herança também. E aquilo que é dele se torna meu. Não isso é maravilhoso? Na teologia, alguns teólogos, Lutero, se não me falha a memória, dizia que a nossa relação com Jesus é uma doce troca. Mas ela é doce só para nós. Para Jesus ela é amarga. Porque a gente entregou a Jesus aquilo que a gente mais tem, que é o nosso pecado. E ele nos deu aquilo que é próprio dele. A sua graça e a vida eterna. Essa troca foi muito boa para nós. Mas essa é a dimensão do amor do seu Redentor. Jesus recebeu na cruz aquilo que era nosso e nos deu aquilo que era dele. Aquilo que era dele. Jesus então é o próprio Deus. Jesus também é o perfeito povo de Deus, por meio de quem nós somos feitos povo de Deus. Mas Jesus também é esse lugar de encontro entre Deus e nós. Porque quando Jesus se fez homem, se encarnou, Jesus se torna o ponto de convergência de toda a criação. Pensa, Deus se relacionava com Adão e Eva no jardim do Éden. Sim, sim. Deus se relacionava com o povo, com Moisés, na tenda do encontro, lá no deserto. Deus se relacionava com Israel, trazendo a sua Shekinah, a sua presença sobre o tabernáculo do deserto. Sim, sim. Deus manifestava a sua presença no templo construído por Salomão. Sim, sim. Mas Deus decidiu habitar entre nós em Jesus. Porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Jesus é o tabernáculo ambulante de Deus. Jesus é o templo ambulante de Deus. É um templo de carne e osso. É o templo que é uma pessoa. Porque nele, converge nele, o lugar de encontro de Deus com o seu povo. Hoje, eu e você, não precisamos pegar um avião aqui e viajarmos até Jerusalém para irmos até o templo para adorar o Senhor. Porque nós adoramos a Deus por meio de Jesus. Ele é o nosso templo, ele é o lugar de convergência. Jesus é o centro do mundo, Jesus é o centro do universo, é o centro da vida. É por meio dele que nós adoramos. É por isso que a gente pode vir aqui, na José Faria da Rocha, 269, nos reunir como igreja em Jesus. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos ao Pai através dele. Porque ele é esse lugar de convergência. Então ele é o santuário, ele é o templo, ele é o tabernáculo, ele é o encontro perfeito de nós, o povo de Deus, com o próprio Deus. Sem ele, seria impossível. Sem ele, seria impossível. Então, em Jesus, todas as coisas ganham sentido. E daí a gente consegue entender porque em Mateus capítulo 1, versículos 20 a 23, a Bíblia nos diz que esse menino que ia nascer de Maria deveria se chamar Jesus. Por que Jesus chama Jesus, você sabe? Alguém sabe? Jesus chama Jesus porque Jesus significa em hebraico Yahvé salva. Yahvé, o nome de Deus, salva. Yeshua. O nome de Jesus também poderia ser traduzido como Josué. Olha que interessante. Ele é o nosso libertador, o nosso salvador, o Yahvé salva. Mas Mateus 1 também diz que ele é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco, irmãos, Emanuel, não é só para você entender que Deus é conosco no sentido, a gente não está sozinho, Deus está com a gente. Não é esse sentido, não. Às vezes a gente pensa nessa ideia, né? Como se fosse uma fezinha, né? Tipo assim, fica firme, Deus está com você. Não, é muito mais do que isso. Dizer que Jesus é Emanuel, Deus conosco, é de fato a gente entender que
que o Deus soberano, completamente diferente da sua criação, lembra que eu falei no início? Decidiu se fazer homem, se encarnou, se fez homem e continua para sempre como homem. Quando Jesus subiu aos céus, perguntinha para você: Jesus subiu aos céus e deixou de ser homem, ou ele subiu aos céus como homem? Do mesmo jeito que o viste subir, vocês também o verão descer. Jesus é para sempre homem, porque ele assumiu a nossa natureza para sempre. E eu gosto sempre de pensar uma aplicação tão prática sobre isso. Se Jesus é homem e para sempre homem, quer dizer que você vai poder abraçar Jesus ainda. E essa eu acho a parte mais legal de todas. Porque quem é crente tem uma vontade de abraçar Jesus, não tem? Rapaz, eu não quero nem falar nada, não. Que falar, que perguntar. Tem gente que fala: quando chegar no céu eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Que dúvida! Bora abraçar Jesus. Eu sei que a fila vai ser grande. Mas a vantagem é que sem pecado nós não vamos nem brigar na fila. Olha que coisa extraordinária. Vai ser a nossa primeira fila em paz, né? Primeira fila que todo mundo fala assim: passa na minha frente. Não, passe você, meu irmão. Não, eu insisto, passe você. Não, que é isso? Passe você. A gente só não pode insistir muito nisso, senão ninguém vai, né? De tanto, não, bondade, vem você. Vamos todos juntos, abraços coletivos e tal. Alguma coisa assim, mas isso é só exagero da minha parte. Todas essas coisas se conectam para a gente entender a Bíblia como um todo. Amém? Essa é a ideia central. Como prometido, 8 minutos para a gente poder fazer perguntas. Mauro, você já tinha levantado a mão aí. Tem pergunta aí? Então faz, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É. É verdade. Isso que o Mauro está falando é muito interessante, né? Parte da dificuldade dos religiosos no tempo de Jesus, de compreender Jesus como um Messias, era porque eles estavam apegados à parte da profecia que apontava Jesus como um grande rei. E quando Jesus vem como homem de dores, como um homem simples, como um filho de um carpinteiro, mas com palavras e feitos poderosos, aquilo parece um pouco confuso. Um pouco confuso. Mas a dificuldade deles é de compreender que, na verdade, a vinda do Messias se dividiu em duas partes. Jesus primeiro veio como homem de dores, não para julgar, mas para salvar o mundo. Mas um dia ele virá como grande rei, para trazer juízo sobre toda a terra. Então tem a parte 1 e a parte 2 de Jesus. Exatamente, é. Sim. Sem o entendimento do restante, né? O pessoal lia Salmo 2, mas não lia Isaías 53. Né? Via Jesus como todo-poderoso, mas não via Jesus como sofredor. É quando você vê... Os próprios discípulos têm essa ideia, não é? Lembra de Pedro, por exemplo? Quando Jesus começa a falar mais claramente sobre a morte dele, Pedro fala assim: não. Não vou deixar, não. Eu não posso ficar tranquilo, não vou deixar. E Jesus fala: você está cogitando de coisas que não são do céu. Você está cogitando de coisas que são malignas. Então arreda Satanás. E Pedro toma esse puxão de orelha doloroso aí. Não é? Até o último momento, Pedro ainda estava nessa pegada, né? Porque quando Jesus vai ser preso no Getsêmane, Pedro ainda assim não entendeu a lógica toda. Ele saca a espada e leva uma orelha junto. E Jesus tem que ir lá e curar uma. Fala, Janete. Momento de perguntas, tá bom, gente? Não tem mais chance. Exato. Sim. A chance
A chance de obedecer Jesus e seguir Jesus é hoje. Porque no dia dele, aí acabou. Acabou, exatamente. E como eu já disse numa aula aqui, essa ideia de que Jesus vai vir e ninguém vai ver, isso não é bíblico, não. Jesus vai vir e todo mundo vai ver bem, como diz o povo, bem visto. Vai ver, mas vai ver com gosto. Porque a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. E o pessoal que não quer confessar? Não tem opção. Porque ele é o rei. Vai ter que confessar. Para condenação própria, mas vai ter. Não tem como, porque está óbvio, né? Está na sua cara, estampado. Ele é o rei. Ele vai vir sobre as nuvens com poder e glória, cheio de serafins, querubins e anjos. E isso não é só uma crença para nós, irmãos. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Se a gente viver o nosso cristianismo achando que isso é só uma historinha, então a gente não tem fé de verdade. Essa é a realidade. Jesus é o Senhor. Jesus é o próprio Deus. Jesus está hoje assentado à destra de Deus, governando sobre todas as coisas. E Jesus vai voltar. Isso não é uma questão de se alguém acredita ou não nisso. É uma questão de tempo. Ele vai voltar. Fala, Filipão. A sua pergunta é legal, a sua pergunta não é boba, não. A sua pergunta é interessantíssima. Tão interessante que não tem uma resposta fácil. Daquelas assim, oh meu Deus, vamos pensar. Vamos falar assim, hipoteticamente sim, porque é exatamente isso que vai acontecer mais tarde. O povo de Deus vai ser um instrumento de bênção para todos os povos da terra. Nós mesmos somos brasileiros. E só chegamos à fé em Jesus porque Jesus nasceu do povo judeu. E agora o evangelho chega a todos os povos, não é? Mas naquele momento a gente não tem, se não me falha a memória, mas não tem nenhuma revelação naquele momento de que um egípcio pudesse também fazer isso. Porque essa palavra foi especificamente para o povo de Deus, para Israel, que Deus estava chamando para ser uma nação naquele momento. E Deus estava trazendo juízo sobre o pecado e a dureza daquele povo. Só que mais tarde a gente vai perceber isso acontecendo na história. Vou te dar um exemplo. Quando mais tarde, depois do Êxodo, o povo vai entrar na Terra Prometida, Raabe é usada como uma mulher que vai guardar os espias na casa dela. Vocês lembram dessa história? Ela, vem para minha casa e se o pessoal vier, eu vou falar que não tem ninguém aqui, vocês ficam escondidos aqui, depois vocês vão embora. E ela faz um combinado com eles. Quando vocês entrarem aqui e vocês dominarem essa terra, porque eu sei que o Deus de vocês é verdadeiro e a gente já está temendo isso aí tudo, vocês não vão se esquecer de mim. E eles fazem algo curioso. O que eles pedem para Raabe fazer na casa dela? Colocar uma fitinha de qual cor? Vermelha, escarlate. Isso não te lembra um pouco a história que estava acontecendo no Egito? E agora o povo de Deus vem como instrumento do juízo de Deus sobre os povos daquela região de Canaã, os cananitas, porque a maldade deles tinha chegado a Deus como uma maldade absurda e Deus decide trazer juízo sobre eles. Mas naquela casa que tinha aquela fita de cor escarlate, não entra lá. Essa mulher vai ser preservada. Interessante que, curiosamente, Raabe passa a fazer parte da descendência, que mais tarde vai culminar em Jesus. Então, sim, o evangelho e a salvação de Deus vai se expandir para outros povos. Mas isso no Antigo Testamento é ainda de maneira progressiva. Quando a gente chega no Novo Testamento, em especial no dia de Pentecostes, a gente vê que agora o evangelho e a salvação começam a chegar para todos os povos. Porque no dia de Pentecostes tem gente vindo de tudo quanto é canto e se converte ao Senhor. E o Senhor Jesus dá uma ordem para os discípulos: ide pregai o evangelho para todo mundo, toda a terra. Tá?
Jonas é outro exemplo muito interessante, né? Jonas não queria, inclusive, pregar em Nínive, porque Jonas não queria que o povo se convertesse. Ele fala para Deus, eu não quero ir, porque se eu for, eu vou pregar. Se eu pregar, o povo vai converter, porque o Senhor é bom demais. Então não vou pregar não, porque esse povo é mau, eu queria que esse povo fosse de mal a pior. E aí Jonas não vai de barco, Deus manda ele de baleia. Aí ele não tem opção. Você vai chegar, você vai pregar. Porque é isso e pronto, acabou. Né? Estou brincando, mas essa é a ideia. Não, nosso tempo acabou. Irmãos, Deus abençoe você. Semana que vem nós não temos aula, mas temos nossa assembleia, começando com um cafezão da manhã maravilhoso e vai ser uma benção. E eu queria já te dar um outro aviso. Esse aviso vai para toda a igreja, para todo mundo aqui, em especial para os nossos líderes. Semana que vem, dia 11, é a nossa assembleia, ok? Vai ser assembleia pela manhã, começando com café. No próximo domingo, dia 18, nós vamos ter uma manhã de orientação para toda a liderança da igreja, para a gente apresentar para a liderança e para toda a igreja o nosso planejamento, o nosso direcionamento espiritual para 2023. Então, no dia 18 pela manhã. Quem que está convidado e quem é que está convocado? Líderes de qualquer área da igreja estão convocados. Nós estamos te convocando para você vir. Membros da igreja, todos convidadíssimos também para vir. Nós queremos dar essa instrução sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para o ano de 2023, qual é o nosso tema do ano, nós vamos orar por isso, refletir sobre isso, para que a gente possa começar 2023 bem alinhados. Então isso vai acontecer dia 18, no terceiro domingo desse mês, 9h30 da manhã, mesmo horário de EBD, para a gente poder caminhar juntos aí para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos lembrar, Senhor, cada vez mais, de que a Tua palavra, a Escritura, a Bíblia, é a palavra do Senhor toda verdadeira, que tem tanto a nos ensinar e que nos fala, sobretudo, a respeito de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Pedimos que essa palavra fique gravada no nosso coração a cada dia, que meditamos nela e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Um ótimo almoço para você, uma boa tarde. Mais à tarde já estamos juntos para o nosso culto ao Senhor.